primeiro elemento neopentecostal é o espiritualismo excessivo, pouco tempo para a palavra, possessão de crentes, reteté. Então, nós temos a experiência pentecostal, que é o derramamento do Espírito Santo, no qual a evidência é o falar em línguas estranhas, tanto glossolalia, que é a língua humana, quanto a xenolalia, que é uma língua diferente ou desconhecida. Isso está em 1 Coríntios 14 e também no livro de Atos. E o batismo do Espírito Santo é um revestimento espiritual para os cristãos, e existem dons espirituais que Deus derrama, como dom de profecia, dom de revelação, que são dons que estiveram presentes no primeiro século da igreja e nos primeiros séculos, no qual o pentecostalismo era muito comum. E existe hoje o que é chamado neopentecostalismo, que é a espiritualização excessiva. Então você não acredita só naquilo que a Bíblia diz, que é o batismo com o Espírito Santo, que é você ser cheio do Espírito Santo, que é os dons espirituais. Você começa a criar experiências para além disso. Você começa a criar experiências místicas que não estão contidas na Bíblia, que é uma espiritualização excessiva. Tudo que acontece é espiritual, mesmo que a Bíblia não mostre que aquilo é, você diz que é. Você começa a tornar tudo que acontece no culto como se fosse espiritual. Algumas coisas elas são racionais, elas têm uma base lógica com base na palavra de Deus. Precisa acontecer de forma racional. Aí você começa a deixar um culto totalmente sem forma, totalmente bagunçado, cheio de espiritualidade, aonde é um culto não a Deus e uma adoração a Deus, mas é um culto muito focado no Espírito Santo, não como uma forma de adorar, mas você não adora o Espírito Santo no culto. É como se o culto ele fosse só sobre o Espírito Santo e sobre a manifestação do Espírito Santo. Você não admira o Espírito Santo por estar dentro de você, ou pelo batismo pontual, por ele estar falando e usando as pessoas na palavra. Você começa a adorar a manifestação do Espírito Santo do culto. E aí você começa a ter só manifestação do Espírito Santo explícita, quando existem momentos que a manifestação do Espírito Santo ela vai estar implícita durante o culto. E aí você começa a diminuir o tempo de palavra, você começa a criticar a racionalização, você diz que nós somos contra a lei, que nós não somos escravos, mas da lei de Cristo. E é claro que aqui eu não vou gravar um vídeo especificamente agora sobre dispensacionalismo, sobre o que é lei e o que não é lei de Cristo, qual lei seguimos, mas eles começam a dizer que nós não devemos focar muito na Bíblia durante o culto. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, as pessoas elas desmaiam, entram em êxtase, elas começam a dançar durante o culto, elas começam a rodar. Algumas sobem na parede como se fosse o Espírito Santo do Homem-Aranha. Outras começam a marchar, outras fazem várias... Existem muitos elementos aí e muitas formas de apresentação artística, se eu posso chamar dessa forma, esse reteté que acontece durante o culto. E de onde é que surge isso? Tem uma origem do candomblé e um sincretismo religioso do candomblé com o cristianismo. E aqui eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra o candomblé. A minha crítica aqui é especificamente a trazer elementos que não estão na Bíblia para a igreja, elementos de outras religiões, independente de qual seja. E a Bíblia diz que nós devemos seguir só os elementos que estão contidos na Bíblia e na religião cristã. E eu acho que isso é uma ofensa até quem é do candomblé, ver seus elementos de fé em outra religião sendo utilizado de maneira totalmente leviana e de maneira totalmente diferente do qual é utilizado na religião que deu origem. Então, existe um sincretismo religioso, que é uma união de religiões que levou ao surgimento desse reteté na igreja. Então, existem elementos de manifestação espiritual no candomblé, em religiões de matriz africana, no qual as pessoas dançam, elas desmaiam. Isso foi trazido para a religião cristã como se fosse algo comum e algo que tivesse na Bíblia, quando não tem. E aí, isso começou a ser usado lá nas igrejas africanas, começou também a surgir na igreja no Canadá, em Toronto, e isso se espalhou por toda a igreja como se fosse algo comum ao pentecostalismo clássico. E geralmente as pessoas que estão nesse neopentecostalismo, por não terem conhecimento de forma geral, acabam migrando para a Assembleia de Deus como se fosse a mesma coisa, e os assembleanos, que às vezes não têm muito conhecimento sobre o que é pentecostalismo, aceitam isso como se fosse algo comum ao meio pentecostal, quando não é. E hoje a gente vive aceitando o reteté como se fosse algo comum, como se fosse parte da nossa história, pelo fato de anos e anos
isso está sendo comum no nosso meio. Então, não é porque algo está comum em nosso meio que necessariamente é certo ou que necessariamente é aprovado. O que a gente observa é que isso veio da segunda e terceira onda, entrou na Assembleia de Deus, se tornou muito comum em nosso meio, as pessoas elas começaram a fazer isso, e pelo fato das pessoas verem, elas acham que isso é algo aprovado e algo comum. Alguns outros também dizem que o reteté surgiu de um movimento independente, e que foi realmente algo do Espírito Santo. Isso aqui é uma minoria que diz isso. Geralmente as pessoas que estudam mais nesse sentido sobre a origem do pentecostalismo aceitam essa origem meio sincrética, se eu posso dizer assim, do reteté. Então, a Assembleia de Deus ela começou a absorver isso, porque pessoas da Assembleia de Deus visitaram outras igrejas e começaram a migrar, trazer esses elementos para o culto como se fosse algo comum ao pentecostalismo e gerou essa confusão que nós temos hoje. Então, o reteté ele tem a ideia de possessão. A gente tem a chamada possessão demoníaca e também temos elementos de possessão no candomblé. É quando um determinado orixá, ou não posso dizer também outras religiões de matriz africana, quando determinada divindade para eles, ou quando determinado espírito entra no corpo e começa a agir de uma determinada forma, fazendo com que a pessoa ela não haja mais de forma normal, e sim de uma forma totalmente controlada pelo espírito externo a ela. E isso foi trazido para o pentecostalismo de maneira errônea, e claro que respeitando isso dentro do parâmetro da religião africana, mas trazer isso para a escritura quando não tem é um tanto problemático. E o que a gente observa são possessões de crentes, que a gente pode dizer assim, no qual a pessoa ela perde o controle do corpo dela e começa a agir de uma forma totalmente descontrolada, agindo até de maneira a quebrar coisas da igreja, batendo em irmãos, e ela fica tão possessa a ponto de às vezes ela desmaiar e perder o controle do seu próprio corpo e da sua própria mente. Quando o que a gente observa nas escrituras, que eu vou falar mais à frente, é que na Bíblia, todo dom espiritual e todo elemento de fé cristão e do Espírito Santo, ela está sujeita ao controle da pessoa. Em nenhum momento a pessoa perde o controle daquilo que ela pode fazer ou deixa de fazer quando ela está cheia do Espírito Santo. Então todo elemento do Espírito Santo é controlado pelo próprio profeta. Profeta aqui no sentido simbólico, né? Que aqui eu já discuti um pouquinho sobre o que é profecia e o que não é profecia. Se eu não me engano, eu já discuti. Mas se não discutir, eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Sobre as visões e se existem profetas hoje em dia, e se deveria existir ou não. E tem um vocabulário próprio associado ao reteté, que é canela de fogo. Existem cultos temáticos associados a isso, campanhas de oração, que botam lá uma pomba, coloca um foguinho lá para dizer que é o Espírito Santo, quando na verdade assim, não é errado fazer campanha. Campanha é basicamente uma reunião, um ajuntamento de pessoas para guerrear em favor de algo. A gente, quando ora em favor de uma causa específica, estamos fazendo uma campanha de certa forma. O problema aqui é que a campanha, o único fim da campanha é que esses elementos sejam manifestos, o que vem é uma chave da vitória, é uma coisa desse tipo. E aqui também tem um elemento chamado canela de fogo, que aí são termos associados a pessoas que estão passando por essa possessão ou que, de certa forma, são super pentecostais no sentido neopentecostal, são pessoas que elas são hiper espirituais e pelo fato dela estar tão cheia do espírito, entre aspas, que as pessoas elas dizem que ela é uma canela de fogo, que ela é cheia de Deus, quando não sabe que isso nada mais é que um emocionalismo, na maior parte das vezes, já que não está nas escrituras esses elementos. Então começam a surgir temas para nomear pessoas que entram nesses movimentos. E aí o reteté a gente pode trazer um conceito aqui, é o movimento neopentecostal, em que a pessoa tem uma demonstração de emoções de modo exagerado, no que ela pula, grita, roda, fica em êxtase, e alguns procuram base bíblica para isso. Então, como eu falei, é uma hiper espiritualização da igreja. Então, vamos analisar os dois textos principais que o pessoal do reteté utiliza para defender essa doutrina. Êxodo 15:20 diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. E aí fala nesse texto que
Miriam foi cheia do Espírito Santo e dançou no Espírito. Quando, na verdade, o que a gente vai observar nesse texto é uma resposta muito simples. É uma pessoa cheia do Espírito Santo dançando conscientemente. Ela estava basicamente fazendo a cultura judaica, ela não estava fazendo a dança do Espírito Santo. É como se, por exemplo, uma pessoa, ela faz balé. A pessoa tem o Espírito Santo dentro dela. Ela recebeu uma notícia boa. O Espírito Santo preenche o coração dela de alegria. Se ela dança balé cheia com essa alegria do Espírito Santo, ela está dançando cheia do Espírito Santo. É nada mais que uma dança consciente que a pessoa está fazendo, só que com o Espírito Santo alegrando o coração dela, enchendo ela. Então não é uma dança inconsciente que ela está fazendo. É uma dança que era comum da cultura judaica, que ela fez consciente e que, de certa forma, preencheu ela espiritualmente. Não tem nada a ver com uma dança inconsciente que a pessoa ela dança e é uma dança inspirada pelo Espírito Santo. E sim uma dança consciente de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo no coração por algum motivo específico. Então, o livro de Atos 2,13 diz assim: alguns, todavia, zombavam dele e diziam eles beberam vinho demais. Alguns dizem que as pessoas estavam zombando deles, dizendo que eles beberam vinho demais porque eles estavam fazendo ações totalmente diferentes do padrão e que esse era o reteté defendido na Bíblia. Então, vamos ver a resposta para isso. O texto não dá a entender que eles estavam rodando e dançando. O contexto nos ensina que eles falavam coisas sem sentido. A primeira coisa é que beber vinho demais e que zombavam dele, que eles beberam vinho demais, é que uma pessoa que bebe vinho demais, ela pode se comportar de formas diferentes. Algumas podem cair, outras, por exemplo, podem falar coisas sem sentido. O texto ele não deixa claro o que é que o motivo pelo qual eles estavam zombando, que atitude eles estavam tomando, que era típico de um bêbado. Poderiam ser várias coisas. É um elemento que a gente vê aí que a gente não vê em nenhum outro texto mencionando outra forma de elemento dizendo que eles estavam parecendo como bêbados. Então foi um momento específico aí. E que mesmo que seja um momento específico, o que a gente observa é que não há base para dizer que eles estavam rodando ou que eles estavam fazendo outras coisas. Poderia simplesmente que eles estavam falando coisas sem sentido e que bêbado às vezes realmente fala coisas sem sentido e por isso eles estavam dizendo que eles beberam vinho demais. E não está associado a nenhuma ação física ou explícita da pessoa no espírito. Então, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é isso. O texto não diz claramente disso. A segunda coisa é que isso não se repete em nenhum momento. Se fosse, por exemplo, uma dança, explicitamente deixando o texto deixasse bem claro que era uma dança e que isso fosse repetido, eu até entenderia. Mas o texto, além de ser um texto confuso, não aparece em nenhum momento esse movimento de as pessoas estarem bêbadas durante o livro de Atos. Então, qual é a resposta para isso? Que eu já falei. O texto não é claro. Como é que a gente pode fazer uma doutrina com base em um texto simples? Então, ainda que não fosse isso, ainda que fosse realmente ele estivesse dançando, o texto é dúbio. E só tem um único texto para basear uma verdade e um costume que deveria ser uma prática para a igreja. A gente vê, por exemplo, que o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, ele vem repetido em vários textos durante o livro de Atos. E aí, como é que você vai fazer uma doutrina só com base em um texto? Em um texto que não se repete em lugar nenhum. Em um texto ainda mais que é dúbio. E que não fala nada explicitamente de rodar. E isso aqui eu estou tentando ser o mais generoso possível. Porque isso aqui é uma interpretação totalmente atemporal e anacrônica de um texto para tentar encaixar algo que que as pessoas geralmente fazem e tentar defender isso com unhas e dentes. Então, será que se você for do Reteté e você estiver vendo esse vídeo, será que você não está tentando caçar um texto para basear algo que gosta? Será isso não é o sentido inverso da interpretação? Então a gente tem que se perguntar claramente isso, se realmente a gente está tentando seguir a Bíblia de fato. E aí o que acontece? Você roda, perde o campo de visão, tem êxtase, entra em desmaio, tem um chamado cair na mar, que a pessoa ela desmaia. Então, isso está associado aos determinados corinditos de fogo. Então, existem mecanismos que fazem com que as pessoas ajam dessa forma, que são melodias e influências musicais, que faz com que, por exemplo, o menino rode, como diz aquele corinho. Então, músicas que não tem na Bíblia, que são compostas para que as pessoas elas tenham vontade de se locomover, são músicas chamadas ritmadas, para fazer com que as pessoas elas ajam dessa forma. Então, isso é neopentecostalismo. Isso não tem nada a ver com pentecostalismo clássico. E 1 Coríntios 14 nos ensina que todo cristão está consciente, tem domínio do uso dos dons. E não há confusão à quebra de coisas.
Então vamos ler alguns textos que baseiam isso que eu estou dizendo e que demonstram explicitamente que aquilo que está acontecendo hoje de reteté e alguns elementos neopentecostais no culto são equivocados. 1 Coríntios 14:9 diz assim: assim também vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar? Então o que ele está dizendo aqui? Ele está criticando a pessoa, ela falar em línguas estranhas durante o culto, de forma a isso ser algo comum e fazer com que isso se torne uma bagunça de forma aos visitantes, as pessoas não entenderem nada. Não é errado falar línguas estranhas, mas é errado você ficar falando no culto, bagunçando o culto e falando de forma alta, mais intensa, para que as pessoas fiquem ouvindo e todo mundo falando assim, meio que atrapalha o culto. Então ele está criticando isso. Então o que ele está dizendo? Qualquer coisa que atrapalhe a compreensão dos visitantes e que não seja de forma organizada e comece a trazer uma confusão no culto, isso não é bíblico. Ou isso está sendo utilizado da maneira errada. Então, esse é o primeiro texto. O segundo é: irmãos, não sejais meninos de entendimento, mas sede meninos na malícia, adultos no entendimento. 1 Coríntios 14:20. O terceiro texto diz assim, o 22 e 23 de 1 Coríntios 14. De sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas, entrarem em doutos infiéis ou infiéis, não dirão, porventura, estáis loucos? Então, o que ele está dizendo? Não é errado você ter línguas estranhas ou profecia no culto. Mas imagine que todo mundo comece a fazer isso como está acontecendo comumente nos cultos. Isso não é errado? Não dirão as pessoas que essas pessoas estão loucas? Então ele está criticando aqui essa desordem no culto e essa espiritualização excessiva. E aqui o texto que fala claramente sobre isso. E se alguém fala em língua desconhecida, faça-se por 2, ou quando muito por 3, ou por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. Então não é para ficar falando línguas estranhas altas durante o culto. E aqui é o texto que diz mais claramente sobre isso. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o que ele está dizendo? Sujeição ao quê? Ou seja, ele está sobre o domínio do profeta. Se a pessoa ela profetiza durante o culto, se a pessoa, por exemplo, ela fala em línguas, se ela quer fazer algum movimento, nenhum movimento que ela faz é algo inconsciente ou algo que não está sob o domínio da pessoa. Esse elemento, ele está, de certa forma, sob o domínio daquela pessoa que está falando ali. Não é algo que está fora do controle. Então as pessoas que dizem que foi dominada ou que entrou em êxtase, está totalmente errado. Porque até para a pessoa falar em línguas estranhas durante o culto, a pessoa ela pode dominar e controlar a tonalidade que ela vai falar em línguas estranhas e se ela vai falar ou não, se ela vai pular ou não. Então é isso que o texto está dizendo, que é o que ele está corrigindo lá. Você pode controlar seu espírito durante o culto para não tornar o culto uma bagunça, falar em línguas e falar línguas baixo. Se ele dissesse que era incontrolável, logo ele diria que isso deveria acontecer, mas ele está mandando a pessoa controlar, porque há controle sobre o movimento do Espírito Santo, diferente do que vocês veem aí, as pessoas se descontrolando e até quebrando coisas. E ele diz mais, Deus não é Deus de confusão, ou seja, Deus não traz confusão nos movimentos que ele faz durante a igreja. Quando traz confusão, quando a mensagem, quando começa a isso tomar o centro do culto, de certa forma está aí, tem algum problema aí nesse processo. E aí o que ele está dizendo? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, é o que 1 Coríntios fala, 39 e 40. Faça tudo com ordem e decência. Não torne o culto uma bagunça. O culto ele deve ter ordem e decência. E você deve estar dizendo, Emerson, mas é só você que acha isso sobre reteté e neopentecostalismo. E isso aí que você está dizendo não tem base bíblica nenhuma, ainda que tenha, você é o único que fala sobre isso. A gente tem aqui, por exemplo, o primeiro argumento dos críticos ao reteté é o Ezequias Soares. Ele tem um livro sobre o verdadeiro pentecostalismo, foi uma lição bíblica da CPAD, no qual ele criticava explicitamente o neopentecostalismo e o reteté. E nessa lição, contém críticas a isso, ainda fala qual é o verdadeiro pentecostalismo. O outro autor sobre isso é o Alex Esteves. É um irmão da CEADEB, da Igreja da Assembleia de Deus, da Convenção da Assembleia de Deus daqui da Bahia, é da igreja daqui de Salvador, e ele
escreve um artigo defendendo os princípios pentecostais, a questão do movimento da reteté. E aí o subtópico diz: não há na Bíblia nenhuma recomendação para que as igrejas pratiquem o reteté. E aí ele faz uma série de críticas, esse pastor faz uma série de críticas ao reteté, e é um pastor que dá palestras aqui na Assembleia de Deus em Salvador e na Bahia, e ele faz críticas muito claras e está disponível ali na Gospel Prime. Outra pessoa ali, Noah Renovato, fala claramente sobre o reteté no YouTube, se você procurar esse vídeo aí. E ele critica o reteté, é um dos autores da lição da Escola Bíblica Dominical, é um dos pastores que tem muita influência na igreja e que faz uma crítica muito clara ao reteté e ao neopentecostalismo. Outro pastor que escreve até livros sobre a Assembleia de Deus é o Ciro Ciborgue, que critica o surgimento de elementos neopentecostais na Assembleia de Deus, como Teologia da Prosperidade e reteté. Na Gospel Prime ali também, Ciro Ciborgue, que é um autor que publica muito na CPAD, faz uma crítica muito ampla e muito explícita ao reteté e ao neopentecostalismo na igreja. Então, se vocês quiserem ver, vocês podem consultar esse site. Aí você deve estar dizendo: isso é só um movimento dos pastores modernos, tudo racionalista. Então vamos lá para o Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus em todo o Brasil. E olha o que ele vai dizer em um dos textos dele, que saiu publicamente no período lá. E eu os exortei a que deixassem de pular e dançar, pois isso não está escrito no Novo Testamento, e era uma bobagem que eles deveriam abandonar. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo. Alguns outros textos ainda diz que ele chamou isso de feitiçaria. Ou seja, ele era tão crítico ao movimento de reteté, que já vinha surgindo quando o pentecostalismo se espalhou no Brasil de certa forma desordenada, e que depois a igreja começou a se organizar, e aí começou a surgir esses elementos, e ele foi visitar uma igreja e dizia que era muito cheia. E aí ele vai dizer que os movimentos que estavam acontecendo ali, que era o movimento de reteté, não tinha esse nome ainda, que era uma bobagem, que eles deveriam abandonar, que eles não deveriam ficar pulando e dançando na igreja, e que ainda era feitiçaria. Ou seja, um dos nossos fundadores faz uma crítica muito incisiva ao reteté.